Olá pessoal, muito bem-vindo à nossa aula de hoje, uma aula que vai falar sobre relações de Girard, que é um assunto que muita gente se confunde porque não sabe exatamente como aplicar e quando aplicar essa relação. Na verdade, essa relação de Girard, ela se equipara aí à fórmula de Bhaskara, embora a fórmula de Bhaskara ela é definida apenas para equações de segundo grau e equações biquadradas. Agora, as relações de Girard, embora ela não defina exatamente ou diretamente as raízes de uma determinada equação, de um determinado grau, pelo menos ele te faz relacionar uma raiz com outra. Ou, como nesse caso aqui da FGV, ele consegue descobrir as três raízes. Então fiquem comigo até o final dessa aula, que certamente vocês vão aprender, ou pelo menos ter uma grande noção sobre como resolver equações de terceiro grau ou até mais através de relações de Girard. Para quem não me conhece, meu nome é Demário Shiro, sou professor de matemática e física, engenheiro civil e pedagogo, e também produzindo vídeos para dar suporte aos meus alunos daqui do Japão e principalmente para os alunos do Brasil. Caso você esteja chegando aqui pela primeira vez, não deixe de fazer sua inscrição e se gostarem da aula da didática e achar o tema relevante, deixe o seu like e também ajude a divulgar junto aos seus amigos para que um maior número de alunos sejam beneficiados, uma vez que esse canal aqui ele é dedicado exclusivamente para atender alunos com dúvidas, uma vez que esse canal aqui não é monetizado. Ok, vamos para a nossa aula. Então caiu na GV em 2017, diz: a equação algébrica x ao cubo menos 7x ao quadrado mais kx mais 216 igual a zero, em que k é um número real, possui três raízes reais. Sabendo que o quadrado de uma das raízes dessa equação é igual ao produto das outras duas, então o valor de k é igual a... Bom, primeiramente, vamos falar sobre as relações de Girard. Se eu considerar como é uma equação do terceiro grau, a gente supõe que tenha três raízes, aliás, o exercício diz que ele tem três raízes reais. Vamos chamar essas raízes de x1, x2 e x3. São as três raízes. Que são raízes mesmo, gente? Só lembrando, raiz de uma equação é aquele valor, aquele número que substituído no lugar da incógnita, que no nosso caso é x, esse valor zera essa equação aqui, beleza? Então, relações de Girard. Então vamos lá. As relações de Girard, gente, diz o seguinte: não importa a quantidade de raízes, tá? No nosso caso aqui, como eu só tenho três raízes, então eu vou fazer a soma das três raízes. Então, x1 mais x2 mais x3. Se você somar as três raízes, essa aqui é uma fórmula geral, é o coeficiente do segundo termo menos b sobre a. O que seria o b? O b é sempre o segundo termo em ordem decrescente. Por exemplo, no nosso caso aqui é x ao cubo. Então, o segundo termo é x ao quadrado. Então, o coeficiente do x ao quadrado é o b. Assim como se eu tivesse aqui, por exemplo, x à quinta, o próximo seria x à quarta. Mas digamos que ao invés de x à quarta, tivesse já pulado diretamente para x ao quadrado. Então, o x à quarta teria o quê? O coeficiente zero. Entendeu? Então, o b seria o zero nesse caso aí. Tá? Então, a ordem tem que ser sequencial decrescente. Então, a soma das três raízes vai dar menos b sobre a. No segundo caso, agora, vamos fazer o produto das raízes 2 a 2. Tá? Então, x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais o x2 vezes o x3. Então, quando você faz o produto 2 a 2, vai ficar C sobre A. E por último, nós temos o terceiro caso. Nesse caso, tá? x1 é o produto das três raízes. x2 vezes x3 é igual a menos D sobre A. Bom, vamos explicar cada um desses coeficientes. O A é sempre o coeficiente do primeiro termo. Então, no nosso caso, o primeiro termo é x ao cubo, então é 1. O B, eu já falei, o C é do terceiro termo, que é exatamente, no nosso caso, o valor do K. E o D seria o último coeficiente nesse nosso caso, que é o 216.
Então, no nosso caso agora, vamos fazer o seguinte. Uma dica que ele deu, ele falou o seguinte. Sabendo que o quadrado de uma das raízes, então vamos fazer de conta aqui, ó, que o x1 ao quadrado é igual ao produto das outras duas, ou seja, x2 vezes x3. Okay? Então, aqui ele diz o seguinte. Ele diz que é igual a quanto? Bom, se eu tenho essa relação aqui, ó, olha que interessante. Observe que no terceiro caso, nesse caso C aqui, ó, que é o produto das três raízes, perceberam que eu tenho x1 vezes x2 vezes x3. Ora, se o x2 vezes x3, no nosso caso aqui, é igual a x1 ao quadrado, então eu substituo. Então vai ficar assim, ó, x1, no lugar do x2 vezes x3, vou colocar x1 ao quadrado. É igual a menos d. Esse menos aqui é da formulinha. Quanto vale o meu d? Meu d vale 216, como eu disse anteriormente. Sobre quanto? Sobre A, que é 1. Então, não vou escrever aqui sobre 1, tá? Não há necessidade. Bom, x1 vezes x1 ao quadrado vai dar o quê? Multiplicação de bases iguais, basta somar os dois expoentes. Então, 2 mais 1 dá 3. Então, isso aqui é igual a x1 ao cubo, que é igual a menos 216. Bom, como é que eu resolvo isso aqui? Muita gente vai falar assim, professor, mas não pode ter raiz negativa. Sim, na radiciação, os índices ímpares, ela permite tanto raiz positiva como raiz negativa. Agora, quando são índices pares, principalmente raiz quadrada, é claro que ela não vai admitir, dentro dos campos dos números reais, só admite valores positivos. Okay? Então, aqui eu vou colocar raiz cúbica e raiz cúbica. Então, se eu fizer isso, não estou alterando essa equação. Ora, raiz cúbica, basta cortar aqui os 3 com 3 vai dar x1. Então, vou ter x1. E quanto é raiz cúbica de menos 16? Ou seja, qual é o número que multiplicado 3 vezes seguida por ele mesmo dá 216? Então, seria o quê? O menos 6, não é isso? Menos 6, por quê? Menos 6 vezes menos 6 vezes menos 6, olha só quanto que vai dar. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6 dá 216. Então, aqui, ó, menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos. Então, isso aqui vai dar menos 216. Então, a nossa raiz aqui é menos 6. A nossa raiz 1, mas não é isso que ele quer. Qual é o valor que ele está querendo? É o valor do C. Isso. Mas se eu substituir aqui nessa equação B, eu só tenho o valor do x1. Eu não tenho nem o valor do x2, nem o valor do x3 isoladamente. Então não tem como eu utilizar essa fórmula. Mas, veja bem, se você sabe que o x1, que é o menos 6, é a raiz dessa equação, significa que se eu substituir no lugar do x, essa equação tem que zerar. Então, muito simples. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o menos 6 no lugar de todo o x que estiver na equação. Então, ficaria. Então, substituindo o menos 6 no lugar do x, vai ficar assim. Menos 6 ao cubo, menos 7 vezes o meu x ao quadrado. Agora vai ficar menos 6 ao quadrado, mais k vezes menos 6, mais 216 igual a 0. Bom, menos 6 ao cubo, a gente já viu que dá menos 216. Agora aqui, ó, menos 6 ao quadrado vai dar um número positivo, 36 positivo, vezes 7. 36 positivo vezes menos 7 vai dar menos 252. Mais k vezes menos 6 vai dar menos 6k, mais 216, igual a 0. Bem, esse mais 216 com menos 216, 0. Então, passando o menos 6k para cá, vai ficar menos 252 igual a 6k positivo. Ou, se quiser, pode inverter aqui. 6k igual a menos 252. Logo, o meu k ficará igual a menos 252 sobre 6. Negativo com positivo, claro, vai dar um número negativo na divisão. 252 dividido por 6 vai dar 42, então vai dar 42 negativo. Então, o meu K vale menos 42, alternativa B de bola aqui. Entenderam, pessoal? Então, a aplicação das relações de Girard, nesse caso aqui, foi bastante simples. Mas existem casos mais complicados
E caso vocês queiram enviar outros exercícios sobre esse assunto, pode enviar, que eu estarei aqui para ajudá-los no que for possível. Beleza? Por hoje é só. Eu deixo aqui um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau.